Na aula 2 falaremos acerca dos diodos, que são esses pequenos componentes aqui. Este aqui é um diodo comum, esse aqui é o diodo Zener. Falaremos mais acerca dele. O diodo semicondutor é um componente eletrônico que permite a passagem de corrente somente quando está diretamente polarizado. Assim, o seu sentido de condução é marcado por uma lista cinza em seu corpo, de forma que a corrente deve fluir do lado preto para a lista cinza, ânido e o cátodo. Em contrapartida, quando o diodo está inversamente polarizado, ele se comporta como uma oposição à corrente. O diodo comum é fabricado com silício ou germano, com duas funções dopadas de formas diferentes. A primeira região é a região P, onde temos o menor número de eletrões, e a segunda região é a região N, que contém o maior número de eletrões. Essa região aqui no meio é chamada de região de depleção. Região depleção. Repare que para os eletrões que estão no lado N poderem passar para o lado positivo, que é o lado P, deve sempre haver a corrente. Claro que o diodo deve ser diretamente polarizado para o fenômeno poder acontecer. É por isso que sempre que formos a montar o diodo da forma inversa, o diodo vai se comportar como uma oposição à corrente e não haverá o funcionamento no circuito. Simbologia do diodo. Temos o primeiro símbolo aqui do diodo comum, que é este aqui. E temos também o símbolo do diodo Zener. E temos aqui o símbolo do LED, que é o diodo LED. Esse aqui é bastante usado em aparelhos para a sinalização, né, de funções e em forma de sinal luminoso. O diodo Zener, também conhecido como diodo regulador de tensão, é muito parecido com o diodo normal. Porém, ele é feito para ser inversamente polarizado. Um exemplo seria construir o circuito para uma fonte de alimentação em que a tensão na saída nunca pode ultrapassar 12 volts. Para isso, coloca-se um diodo Zener específico para trabalhar em 12 volts inversamente polarizado. Quando a tensão passar 12 volts, ele passará a conduzir e absorver a corrente. Dessa forma, estará regulando a corrente. Aqui é um exemplo desse circuito que trabalha com o diodo Zener. Repare que o diodo Zener ele foi inversamente polarizado. Aqui é o nosso lado, que é o cátodo, aqui é o ânido. O cátodo é o lado negativo, mas repare aqui na imagem, no circuito, que está inversamente polarizado, porque esse é o nosso lado positivo, e vem encontrar o lado negativo. Esse diodo Zener vai funcionar aqui como regulador de tensão e vai desempenhar a sua função. Ele foi fabricado para ser inversamente polarizado. Por isso que ele sempre está inversamente polarizado em todos os circuitos que têm a função de regular a tensão. Temos um exemplo desse circuito. O primeiro circuito aqui, a usar um diodo comum. Esse diodo está polarizado corretamente. O circuito vai funcionar? Sim, claro, vai funcionar. Temos aqui o polo positivo, né, que vai encontrar o diodo que está corretamente polarizado.
também vai derivar aqui uma tensão positiva e o circuito vai entrar em funcionamento. Portanto, nesse outro lado, temos o diodo que foi polarizado inversamente. Essa é uma polarização inversa. É por isso que o circuito não vai funcionar. Temos aqui o símbolo dessa lâmpada. Ela está conectada no circuito, né, de uma forma correta, porém o diodo está inversamente polarizado. Se estivesse desse lado, claro que estaria diretamente polarizado. O circuito vai funcionar? Não, não vai funcionar, porque o diodo está inversamente polarizado. E esse é o diodo comum. O primeiro circuito está correto, o segundo circuito está errado. O diodo comum, assim como outro qualquer componente, tem também alguma informação no seu corpo, que vai ditar a tensão máxima em trabalho, assim como a corrente máxima em amperagem. Aqui vou tratar acerca dos principais diodos, que é o N 4001. Esse diodo precisa ou funciona com uma tensão máxima de 50 volts e uma corrente máxima de 1 ampere. Outro diodo mais usado é o IN 4002. Essa aqui precisa ou trabalha com uma tensão máxima de 100 volts e a amperagem também é de 1 ampere. O outro é o IN 4003, que trabalha com uma tensão máxima de 200 volts. A amperagem também é a mesma com os outros, 1 ampere. Temos também o IN 4007, que trabalha com uma tensão máxima de 1000 volts e a amperagem também é de 1 ampere. Temos também o IN 5601, que trabalha com uma tensão máxima de 600 volts. E a corrente máxima que esse diodo suporta vai até 2 amperes. E por fim, temos o outro, que é o IN 5391. A tensão máxima que esse diodo suporta é de 50 volts. Porém, a amperagem ela é de 1,5 amperes. Portanto, existem outras referências. Temos o RL, temos também o BY, que são, nesse caso, os diodos pouco usados na eletrônica, né? São os diodos que nós falaremos pouco, mas muito poucos, né, deles. Estes aqui são os mais usados, são os diodos comuns que nós iremos falar mais acerca deles. Os diodos também que iremos usar aqui nos nossos experimentos, ok? Temos também o diodo LED, que é esse pequeno componente aqui. E o sinal do diodo LED é este aqui. Contudo, os diodos LED têm uma tensão máxima e tensão mínima. Essa aqui é uma tensão máxima de cada diodo. O diodo vermelho, né, funciona com 1,8 volts a 2 volts e 2 mA. O amarelo funciona
com uma tensão de 1,8 a 2 volts, a mesma tensão do vermelho. O laranja funciona com 1,8 a 2 volts. O verde, que é esse diodo aqui, funciona com 2 volts a 2,5 volts. O terceiro, que é um pouco mais grande, que é o azul, funciona com 2,5 volts a 3 volts. E o branco funciona com 2,5 volts a 3 volts. Reparem que a amperagem é sempre a mesma, 2 mA. É muito fundamental saber a tensão de cada diodo antes de ligar. O diodo LED também possui uma posição, assim como vem aqui na figura ou no símbolo do diodo. Esse lado aqui é o nosso cátodo, que é o lado negativo, e esse outro é o lado ânodo, que é o nosso lado positivo. No diodo temos duas pernas, essas duas perninhas, e temos uma perna um pouco mais longa, né? E temos uma outra perna que é um pouco mais curta, né? Uma perna curta. Então, essa perna curta é o nosso lado negativo, é o nosso cátodo. E essa perna um pouco mais longa é o nosso lado positivo, que é o nosso lado ânodo. A mesma forma também com esse diodo verde. Temos aqui o lado negativo e temos o outro lado positivo, não é? Ânodo, cátodo. Cátodo, ânodo. Tenho aqui esse pequeno circuito demonstrativo de diodo LED. Eu coloquei essas duas pilas em série, porque são pilas de 1,5 volts cada. E nós já sabemos que essa lâmpada, né, esse LED aqui, vermelho, precisa de uma tensão de 1,8 a 2 volts, no máximo. Já que uma pilha usa apenas, ou leva apenas 1,5, seria uma tensão bastante inferior. Teremos aqui uma tensão acima de 2 volts. E para a nossa lâmpada, essa lâmpada verde não queimar, porque ela precisa de uma tensão no máximo de 2,5, e 1,5 mais 1,5, teremos uma tensão de aproximadamente 3 volts. Aproximadamente, porque essas pilas já vêm sendo usadas. Se for a fazer o teste aqui da tensão presente, aqui na escala de 20 volts, né, tensão DC, teremos uma tensão máxima de 1,79. Essa lâmpada precisa de uma tensão no máximo de 1,5 e aqui temos uma tensão de 1,79. Para não cometer o erro, né, de danificar essa lâmpada, eu coloquei essas duas lâmpadas em paralelo para poderem consumir a mesma tensão, sem margem de erro. É claro que essa aqui poderá ter uma pequena falha, né? Porque vai receber uma tensão um pouco mais reduzida. Deixa aqui, vou colocar, ligar aqui. Vou desligar aqui a lâmpada. Ok. Desliguei aqui a lâmpada. Repare que a primeira lâmpada, que é essa lâmpada LED, ela tem uma tonalidade um pouco mais forte, está a acender um pouco mais forte em relação a essa lâmpada. Isso porque essa tensão ela está sendo pouca para a segunda lâmpada. Ela precisa de uma tensão um pouco mais elevada. Enquanto que a primeira lâmpada aqui, ela consegue acender bem, né? E também, já que está na primeira entrada da corrente, ela consome mais tensão, né? E já que precisa de uma tensão mais inferior a essa, ela consegue brilhar bem, ok? Então, esse é o funcionamento de lâmpada LED ou de diodo LED. Claro que eu tive que polarizar aqui da forma correta. Se eu for inverter, a lâmpada ela não vai acender, ok? Agora vamos fazer a medição do diodo. Olha a quantidade dos diodos que nós temos aqui nessa fonte. Essa é uma fonte de uma TV LED,
né, nós usaremos para fazer um ensaio. Vou ligar aqui o multímetro e vamos colocar na escala, já estava aqui na escala do diodo. Esse aqui é o símbolo do diodo. Então, o multímetro está na escala correta, ok? Vou unir aqui as sondas para ver a continuidade, certo? Lembrando que o diodo nunca e jamais deve medir o curto. Se for a medir o curto, significa que está danificado. Ok? As sondas também do multímetro estão corretamente, né, colocadas aqui. Temos aqui esse lado negativo, que é essa sonda preta. E a sonda vermelha está aqui no ânodo. Então podemos prosseguir com a medição. A sonda negativa, que é essa sonda preta, sempre deve ir para o ânodo, né? Desculpa, para o cátodo do diodo, que é o lado negativo. Essa região aqui já assinalada, né, com o sinal aqui cromado. Essa sonda positiva sempre deve ir para o lado positivo, que será o ânodo, não o cátodo. Ânodo e o cátodo. Ânodo e o cátodo. Se formos a medir da forma inversa, o multímetro não vai detectar nada. Tá bom? Ok? Vamos lá fazer a medição. Cátodo e o ânodo. Temos ali 302. Repare que se eu for a inverter os cabos, olha só, o multímetro vai medir o infinito, porque não está a detectar nada. Está a se comportar como um circuito aberto. Ó, não aconteceu nada. Então a forma correta de medir é essa. Positivo, lado negativo, negativo, positivo no lado positivo do diodo. Ok? Passar para o outro diodo. Ali, 302. Outro diodo. Também está bom. Esse aqui, né, está invertido. Também tem que inverter aqui as sondas. Ok? 397. Esse aqui. 397. 99, desculpa. Aqui, inverter aqui as sondas. Tudo bem, em ordem. Ok? Inverter aqui novamente para o outro diodo. Certo, esses diodos estão bons. Tem mais um aqui. Lá medir o diodo. Também está bom. Também temos diodos em forma de transistor, que são esses componentes aqui. Esse aqui também é um diodo em forma de transistor. Deixa aqui o foco. Este componente aqui é um diodo. Já vem aqui um sinal do diodo. Sabemos que esse lado aqui é o nosso cátodo e este aqui é o nosso ânodo. Então temos o lado positivo e o lado negativo. Nesses três diodos aqui, temos o primeiro. Deixa aqui o foco melhorar. Temos o primeiro lado, que é a primeira perna, né? O terno, que é o nosso lado positivo. Esse aqui do meio é o cátodo, que é o nosso lado negativo. Isso no primeiro diodo. No segundo diodo, temos o cátodo, que é o mesmo negativo, e o ânodo, que é o nosso lado positivo. Neste segundo, já é um pouco diferente. O primeiro perno, ou a primeira perna, é o nosso cátodo. E aqui no meio é o nosso ânodo. E o mesmo ânodo é do segundo diodo. Esse lado aqui é o cátodo do segundo diodo. O terceiro componente é o mesmo que o primeiro. A composição é a mesma. Esses diodos estão da seguinte forma.
o primeiro diodo, que é o primeiro transistor, ele tem dois diodos dentro. Este aqui é o símbolo do diodo. Este aqui também é um símbolo do diodo. Então, temos dois diodos dentro de um componente só. Para fazer a leitura exata deste componente aqui, teremos que seguir a mesma lei ou a mesma forma da medição de um diodo comum. Já que o primeiro diodo, o primeiro perno, esse lado aqui é o lado positivo, que é o ânido, vamos colocar aqui a nossa sonda positiva. E aqui no meio, vamos colocar a nossa sonda negativa, uma vez que esse perno do meio é o nosso lado negativo. E para fazer a medição do segundo lado, que é o segundo diodo, iremos deixar aqui a sonda negativa e aqui colocaremos a nossa sonda positiva, desse jeito. Neste aqui, já é um pouco diferente. A nossa sonda negativa vai ficar aqui no primeiro perno, a nossa sonda positiva aqui no meio. E vamos mover somente a nossa sonda negativa, aliás, para o último diodo. Dessa forma. Vamos para o teste. A nossa sonda positiva aqui, que é o nosso ânido, e aqui o cátido, a nossa sonda negativa. Temos ali a leitura de 199 ohms. Vamos mover apenas a sonda positiva. Aqui. Trocar. Temos a mesma leitura de 199 ohms. No segundo, já vamos mudar um pouco as sondas. A nossa sonda negativa vai permanecer aqui no cátido do primeiro diodo e a nossa sonda positiva vai para o meio. Aqui. Esse aqui é o diodo um pouco maior. Temos ali 405 ohms. Repare que somente iremos mover a sonda negativa para o outro diodo, porque aqui no meio é o ânido dos dois diodos. Então, aqui mover. Sonda positiva, negativa, fica aqui. Temos ali a mesma leitura de 405 ohms. Este diodo, a composição é a mesma que o primeiro. Quanto a este diodo, a forma de medir é bastante simples, já que tem apenas duas pernas e temos já o sinal, né, virado para lá. Sabemos onde é que é o cátido e aonde é o ânido. Deixa aqui melhorar o foco. Ó. Temos o ânido e o cátido. Então, para medir, será bastante simples. A nossa sonda negativa vai para o cátido, sempre. E a vermelha vai para o ânido. Temos ali 366 ohms. Também existem diodos SMDs, que são aqueles diodos muito pequeninos. E geralmente são usados em placas recentes, as placas modernas. Atrás dessa fonte, podemos achar alguns componentes SMDs, que são esses todos os componentes aqui, mas hoje falaremos apenas dos diodos, já que essa aula está virada somente para diodos. Aqui temos indutores, temos capacitores cerâmicos, temos resistores, por aí em diante. Hoje iremos caçar somente os diodos SMDs. Temos um exemplo desses componentes aqui, esses pequeninos aqui, bastante minúsculos. Esses são componentes SMDs
E esses aqui são os famosos diodos. Este aqui é um diodo comum, mas SMD. E a forma para fazer o teste é o mesmo. Por não ser possível, né, ver com a nitidez, né? Mas vem também a posição já escrita aqui no corpo do próprio diodo. Vem um sinalzinho aqui cromado, que indica a posição, né, do diodo. É claro que em alguns, né, é quase impossível detectar ou ver esse sinal, mas sempre o diodo ele é polarizado. Mas por que eles fizeram assim tão pequenino? Por causa do avanço tecnológico. Temos aparelhos potentes, com um tamanho bastante reduzido. Então, com o passar do tempo, eles tendem a comprimir cada vez mais os componentes. Para medir também é bastante simples. Vamos caçar em primeiro lugar, a posição do diodo. Esse aqui não está a conduzir. Este aqui também não está a conduzir. Vamos ver o terceiro. O terceiro também não está a medir. Logo, estou a medir de uma forma inversa. Se for aqui inverter os cabos ou as sondas, veremos o que pode acontecer. Temos ali 653 ohms. Então, esse é um diodo comum, porém SMD, que o primeiro lado, que esse aqui, é o nosso lado positivo e esse outro lado é o nosso lado negativo. O segundo diodo, 530 ohms. O terceiro, 530 ohms. Esses são diodos SMD.